Boa Então, noite, forma lá que eu acho que. senhores. Ei, Sejam bem todos pessoal, clica bem-vindos no link aí. mais uma vez para a Peraí. live Oi. A2J, uma live onde vai te transformar cada dia que passa em um resolvedor de problemas, tá certo? Tudo ok, pessoal? Boa noite. Espero que vocês possam aproveitar a live aí, que tá bem bacana hoje. Agora Opa, voltando, peraí. volta pro Alisson, que o Alisson perdeu boa noite, estava ocupado, falando aí com a mulher, levando carão. Fala aí das suas Não, não. considerações aí ao Tá falando com a mulher, pessoal. não. A caramba, ela me dá que só mesmo. Mas ela tava mandando ódio aqui no grupo da gente, grupo do Telegram. Beleza, galera? Então, boa noite, né? Hoje a gente preparou uma live aí que acredito eu que é uma das melhores aí dos últimos tempos, porque a gente vai falar de um assunto que gera aí um certo receio no profissional de elétrica. Eu não vou dar muitos detalhes agora não, né? Porque o nosso glorioso Alan, ele vai puxar o assunto aí de uma forma bem melhor do que eu. Então eu vou deixar ele continuar aí, vou compartilhar aqui o link nos outros grupos aqui, enquanto vocês dão início aí. Show Pode de arrochar o bola. nó. Então, sem mais delongas, meus amigos, eu gostaria de começar a te informar o que, que a gente vai tratar hoje. Hoje nós vamos falar o seguinte: como é que você faz para identificar falhas aí em sensores? Aí você pensa assim, falhas em sensores é muito fácil, ao utilizar um multímetro. Alan, Oi, só te cortando aqui, meu amigo. oi, O Facebook não deu certo, viu? Deu não? Deixa eu olhar Deu aqui. não. Facebook. Pronto, pode continuar. Continue Pronto. aí. Então a gente Não, é porque eu tinha clicado não. Vai. Vai lá. Então, pronto. Então, retornamos aqui, voltamos aqui ao raciocínio. Então, hoje nós vamos falar para vocês como vocês vão identificar falhas em sensores de proximidade. Mas isso é o que você vai conseguir fazer ao terminar essa live. Mas o que você vai ganhar vai muito além disso. Por quê? Porque você está prestes a receber um conteúdo que vai começar a abrir portas para você que antes você tinha receio. O que está por trás aí desse tema é algo que a gente está tentando há muito tempo a vencer esse problema que a gente via, se deparava com isso em sala de aula, em lives, em serviços, e sempre a gente se depara com esse problema que é o receio que grandes profissionais têm, né, de elétrica, automação, profissionais, diga-se de passagem, excelentes profissionais que têm uma bagagem tanto aí de comandos elétricos, mas esses profissionais começam aí a ter um certo receio quando, né, o assunto é sensores, quando eles começam aí a ver um controlador, quando eles começam a ver aí uma automação mais robusta, esses profissionais, eles têm esse receio. E aí, para o meu amigo Alisson, eu já vou fazendo logo uma pergunta para que ele... Eu gosto de perguntar para o Alisson, porque o Alisson é o cara que tem as respostas bem capciosas, tá certo? Então eu vou fazer essa pergunta para ele aqui. Por que o profissional de elétrica deve conhecer os principais sensores? O que é que o cara ganha conhecendo esses sensores, meu amigo? Eu quero que você dê aí suas considerações. Não, então vamos lá. Pera ainda. Deixa eu primeiro comentar um pouco sobre a importância, né? Porque assim, o profissional de elétrica, ele tem que conhecer esses dispositivos, esses sensores aí que nós estamos falando. Por quê? Porque você pode imaginar o seguinte, mas eu trabalho com comandos elétricos, eu não preciso saber como é que funciona o sensor, para que é que serve o inversor, como funciona o inversor. Isso é um pensamento totalmente errado. Um comando elétrico, ele não se resume a contator e botoeira, não, amigo. Então, Boa. assim, Vou anotar isso aí. se você trabalha, anote aí, se você trabalha com elétrica, não precisa você talvez ser o expert daquele negócio ali, mas você precisa conhecer, conseguir identificar alguma falha, algo relacionado a isso. Então, assim, o profissional, ele tem que ser o mais versátil possível. Se você já tem esse conhecimento sobre sensores, pode ter certeza que seu leque de serviços aí, ele vai abrir bastante. Show de Beleza? bola. E isso a gente está falando hoje, né? Hoje. Porque assim, ó, esse pensamento do cara que não
assim, tem um receio ou tem um preconceito aí a trabalhar com sensores, seja ele de qual for o sensor de nível, de temperatura, seja ele qual for, hoje em dia, com a evolução tecnológica, meu amigo, não tem para onde correr, não. Todas as máquinas que você for se deparar aí na indústria, que tem o mínimo de automação, vão trabalhar com sensores. Então você não tá, você sim, você vai ficar refém, né, dessa falta de conhecimento que você tem. Então, eu posso dizer que é uma obrigação do profissional, do eletricista, conhecer aí pelo menos o básico desses sensores. Porque é o seguinte, vou lhe dar só um motivo. Se você não conhecer, meu amigo, você vai ficar para trás. Eu sinto lhe informar. Como eu falei, todas as máquinas de hoje em dia são semi ou totalmente automatizadas, né? Então você tem que conhecer esses dispositivos para você conseguir trabalhar com elas. Se não trabalhar, você vai ficar para trás, infelizmente. Professor Jadas, quer pontuar alguma coisa aí para complementar aí o que o professor está dizendo? Uma coisa que deve se entender é que os sensores, eles têm uma infinidade de tipos, né? Existem sensores de todo jeito. Sim. Mas o que é para manutenção e para resolver problemas, o que você tem que entender é que os sensores têm saídas padronizadas. Então, Sim. se você consegue identificar os padrões, você consegue resolver os problemas, de qualquer Isso. seja o sensor. Não, e outra coisa, Capacitivo, Jades, outra indutivo, coisa. óptico. Pronto, pegando o gancho aqui do que o Jardas falou. Para você trabalhar com esse tipo de dispositivo, como a gente falou, você não precisa ficar programando, você não precisa ter um computador, fazer aquela conexão no cabo de comunicação com o dispositivo, programar em várias telas, não é isso não, meu amigo. É muito mais simples do que você imagina. Você pega uma máquina e uma esteira que conta um determinado tipo de objeto, você consegue identificar se aquele sensor está trabalhando de forma correta ou não, né? Você tem que saber isso. Então hoje a gente vai tratar aí desse assunto para tirar esse medo da cabeça de vocês, né? De quem tem esse medo. Então, só para a gente Então pode seguir. ir seguindo aqui, só para a gente poder fechar a ideia e você acompanhar o que foi dito. Então, a gente falou aqui que comandos elétricos vai além de quê? De contadores e relés. Então, numa indústria cada vez mais automatizada, com evolução tecnológica, você necessita se familiarizar com essas tecnologias, sensores digitais, né? Que, se você bem prestar atenção, como a gente estava conversando aqui antes de começar a live, isso já vem desde as décadas passadas, a terceira revolução industrial, nós já estamos na quarta, né? Então, isso é algo que está chegando e cada dia mais fica mais comum, tá certo? E outra coisa que foi pontuada é que o profissional que se exime dessa responsabilidade, ele vai ficando cada dia que passa mais ultrapassado. Mas, né, você que me escuta, não fique tão apreensivo se você ainda não se aventurou nessa área. Porque do jeito que a tecnologia ela se evolui, ela está aí para te ajudar. E certos padrões, como o professor Jadas falou, te possibilitam começar a dar pequenos passos e já começar a ter algum resultado prático, né, em torno dessa temática dos sensores, tá certo, pessoal? Então, para a gente ir continuando aqui, eu gostaria então de a gente frisar bem o que o professor Alisson falou antes, né? É possível você fazer automação sem você programar? Né? Será que obrigatoriamente, quando eu falo de automação, quando eu falo dessas manutenções que envolvem controladores e sensores, eu tenho que saber programar um computador, um sistema supervisório? Eu tenho que entender bem profundamente tudo isso? O que é que vocês têm a dizer aí, meus amigos? Quero escutar vocês. Assim, não necessariamente. Eu vou te falar, não necessariamente. Para você trabalhar com automação, você talvez não precise programar. Porque, assim, a definição de automação, qual é, meu querido? Me defina aí a automação da forma mais simples possível. Rapaz, eu consigo, assim, definir automação em uma palavra, que é autonomia. Então, automação é uma autonomia. E nesse sentido, né? Deixa. Né? E nesse sentido, Exatamente. um exemplo, professor Jadas, quer dar um exemplo mais básico no mundo de uma automação aí? Diga aí. Você que é um cara que é o cara da automação, o que é que você tem a dizer?
tudo que você faz com que não haja, que não precise alguém fazer, a gente pode chamar de automação, Sim. né? É tornar Um- autônomo, né? Na realidade, era essa a Exatamente. definição Se que a gente você, está se falando. É você, se tornar. você pegar uma bomba d'água, né? Uma cisterna, Isso. e, sei lá, evitar com que a pessoa vá lá toda a vida que vá lá na caixa d'água porque tá cheia, se você colocar um Sim. dispositivo que corte a alimentação da bomba quando ela entra lá o nível, se a gente for pensar, é uma automação, né? Então, todos vocês, meus amigos, em algum momento da vida já fizeram algum tipo de automação. Então, E outra, não, pera aí, deixa eu sim. pontuar outra coisa aqui, ó. Ah, mas então você está falando que a gente vai fazer, a gente pode trabalhar com automação, mas essas automações aí mais simples, mais rotineiras, não necessariamente também, porque é o Uhum. seguinte, você pode trabalhar com máquinas altamente complexas, altamente automatizadas, com CLP, aquele negócio todo, que hoje o profissional de elétrica, ele é meio que, tem que ser meio que um coringa, né? Ele tem Uhum. que aí trabalhar em diversas áreas, né? Então, o que é um exemplo que eu posso te dar aqui, né? Um exemplo bem, bem simples. Você tem lá uma máquina que tem vários controladores, né? Várias redes, rede de comunicação, toda supervisória, aquele negócio todo. Mas às vezes dá problema em um sensor e você, por ter aquele medo, aquele receio, você não consegue fazer, Uhum. realizar aquela manutenção, né? Então, tipo assim, se tu tem um sensor de proximidade, se tu consegue identificar se o sensor de proximidade ele está funcionando ou não, ali quais as possíveis falhas que ele pode dar, você consegue testar ele. Né? Testou Sim, ele, era ele que estava com problema, basta você substituir. Você não sim, precisou programar, você não precisou ficar mexendo no sim, computador, você não precisou fazer nada disso. sim, Somente aplicar a manutenção. sim. Então é importante aí, meus amigos, que vocês comecem a prestar atenção nesses pequenos detalhes que a gente vai apresentando para vocês. Então, perder o medo da automação, perder o medo do CLP, perder o medo aí do inversor de frequência, que é um controlador, tá isso? Então, isso vai te permitir que você desbrave aí novos horizontes, tá certo? Por exemplo, fizemos uma live eu, o professor Alisson, que a gente mostrou para vocês 4 passos para você começar aí a iniciar sua vida aí de parametrizador, de programador de inversor de frequência. Fizemos isso. Então são esses pequenos passos que você vai dar, perdendo o medo, né? Que você consegue aí se tornar um cara, um profissional de elétrica e automação mais capacitado. Dentro desse contexto, pessoal, você pode estar se perguntando uma coisa, certo? É importante eu me aventurar, tá certo? Mas aí, por onde eu começo? Né? Então, por onde é que você vai começar? Então, a gente já falou, abordou várias temáticas, várias lives por exemplo, inversores de frequência. Quais são as vantagens que esse dispositivo pode te oferecer? E hoje nós estamos abordando os sensores. E aí, dentro do universo de sensores, que é um universo muito amplo, qual seria, então, aí, um sensor que vocês aí podem, ou um nicho de sensores, né, um grupo de sensores que você aí recomenda para a galera que está nos escutando começar a dar os primeiros passos aí e começar a dominar essa área, pessoal? O que é que vocês dizem aí a respeito disso? Quer começar já? Eu posso começar aqui, tu tá mexendo aí. Não, então Come- vamos assim. Pode Não, começar, eu pode posso, começar. posso começar aqui. Né, falando sobre esse que é o seguinte. A gente fala aqui que você tem que conhecer os sensores, né? Não tem como a gente te falar hoje aqui qual é o funcionamento, quais as aplicações de todos os sensores que você vai se deparar. Então a gente tem que começar por algum lugar. Então, ao nosso ver, né, os sensores mais comuns que nós podemos aí encontrar são sensores de proximidade, que era justamente que a gente já vinha pegando aí desde o início da live. Então Sim, hoje nós iremos apresentar a vocês o funcionamento e as formas de ligação desses exatamente. sensores de proximidade. Como o Então, próprio nome indica, detecta a aproximação de algum objeto ou material. então a gente vai mostrar para vocês na prática como você vai fazer para detectar problemas, falhas nesse tipo de sensor. Mas aí, pessoal, para que você saia daqui já dando um passo, né? Um passo à frente, né? E possa, por exemplo, resolver problemas que nem uma máquina dessa que você está vendo aí, uma prensa que nem essa aí.
Uma prensa que nem essa, ela tem vários sensores, pode ter vários sensores. Né? Eu peguei uma prensa, uma imagem do YouTube, mas tem vários tipos de prensa. Prensas vulcanizadoras, existem vários tipos de prensa. E, como tal, uma máquina que nem essa, ela vai ter vários tipos de sensores. Pode ter sensor de temperatura, pode ter sensores de pressão. E um dos sensores que mais definem o tipo de... ou que mais aparecem nesse tipo de equipamento é um sensor de proximidade. Por exemplo, existe sensor de proximidade aí nessa prensa para detectar, por exemplo, se a prensa está atuando ou não, né? E a máquina só parte se a prensa estiver em um determinado local. E quem faz isso? Quem faz isso são os sensores de proximidade. Então, após essa live, após essa aula prática, você pode, por exemplo, começar a fazer manutenções numa máquina industrial igual a essa. Entendido? Então, eu já quero passar aí a bola aí para o professor Jadas já ir se preparando, tá certo? Para a gente mostrar a nossa aula prática aí pro pessoal, tá bom? E aí ele vai aí dividindo a tela, enquanto ele vai dividindo aí a tela, né? Pessoal, aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu vou precisar me sacrificar de novo. Vamos ver, meu amigo. Calma lá. Não quero isso não. Dá para você Olha, isso ficou ficar bom. um pouquinho para lá. Vai um pouquinho para lá, vê se... Não, e se eu tirar? Pronto, vai. Vamos melhorar aqui para todo mundo. Isso. Vou sair. Tchau, E aí, eu vou ficar aqui só consegue no Consegue além. ver? Sim. Pronto, show de bola. Estamos vendo bem estamos vendo bem aí o multímetro, né? Estamos vendo bem o multímetro. Estamos vendo o CLP, estamos vendo aí, eu acho que é a fonte ali, não sei o que é aquilo ali. Mas enfim. A fonte. Vamos ver se vocês conseguem ver os LEDs além aí. Sim, dá pra gente ver, LEDs. Sim, dá pra gente ver. Então, Jadas, vamos contextualizar aí pro pessoal o que é a prática de hoje, né? Então, a prática de hoje, a gente está tentando falar o cara que vai abrir o painel, né? E ele vai se deparar com algo parecido que nem esse aí. Ou seja, ele vai se deparar com CLPs, vai se deparar com fontes, vai se deparar... Aí ele não tem tanta familiaridade, porém ele tem que fazer uma manutenção. Então conta aí uma história, ou conta aí como, por exemplo, isso pode acontecer na vida prática para o cara já começar a se nortear aí no que a gente vai estar passando aqui para ele. Pode falar, fala lá, vai lá. Então vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Vocês não estão me vendo, mas vão acompanhando aí a minha voz. Eu já me deparei com um problema de uma máquina, certo? Inclusive de uma prensa. E essa prensa, ela funciona em ciclo, né? Automático, manual. Você pode atuar os atuadores hidráulicos de forma independente. E o que acontece? Essa prensa, ela estava funcionando normal. Um certo dia houve um problema e ela descobriu-se, né? O primeiro ataque, né, foi realmente descobrir que era um sensor. Muitas vezes os profissionais da área, né, dizem assim, foi o sensor, mas muitos deles não sabem que sensor é, que tipo é, e muitas vezes as pessoas desconhecem que eles têm, que eles são divididos em classes, né? Por exemplo, cada um mede algo diferente. Por exemplo, aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, professor? Como é que tá? Conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Dá para ver. Dá para aproximar mais, não? Para centralizar mais? Sim, assim a gente vê, tá vendo? Vendo aqui, ó. Tu tem algum desse desligado, Jardas? Tem algum desse desligado pra gente... Tem, mas tá dentro... Tudo bem. Tem, mas tá dentro aqui, tá... Vamos tem, mas não pra tem. vocês verem. Tem, mas não Pronto. Tem aqui dentro da minha mala e vai tomar tempo, certo? Certo. Então aqui, ó, isso aqui é um sensor indutivo. Notem que ele tá com um LEDzinho aqui ligado, ó. Tem alguma coisa errada com ele, porque o sensor indutivo, ele só funcionaria se eu passasse algo metálico aqui. Sim. Certo? Sim. Então, o que acontece? Esse sensor aqui é um sensor indutivo. Esse sensor indutivo só detecta metal. Esse LED aqui não era para ele estar ligado. Certo? Então, logo de cara, vocês já podem saber que ele já tem algum defeito. Será que é o defeito no sensor? É isso que a gente vai ver hoje.
Pronto. Existem vários sensores, indutivos, capacitivos, óticos. Depois, em outras sacadas dessa aqui, de live, eu posso falar um pouquinho mais, umas características, mas hoje o que eu quero focar? Nessa máquina. A máquina não partia. O que foi acontecer? O cara trocou o sensor indutivo por um sensor óptico, outro com um sensor indutivo por um capacitivo, mas se os dois sensores indutivos o cara trocou, por que a máquina não funcionou? Principalmente por quê? Porque ele ligou errado? Ele não ligou errado, ele ligou as cores de fio correta. Porque, segundo a NBR 60757, que na verdade não é uma NBR, é uma norma IEC, né? Uma norma internacional, que não tem norma. Isso, a norma internacional, a IEC, dos parágrafos, né, da norma, você vai ver que as cores de cabos nesses tipos de sensores são padronizados. Azul é negativo, preto é sinal, né, geralmente sinal NA, né, o branco é o sinal NF, o marrom é a alimentação positiva, certo? Então, o cara ligou errado. Fala devagar pra anotar, fala devagarinho, cara. Tem calma aí. Tá na hora de Repete pegar. pra mim aí esse padrão de cores. Justamente. Esse padrão de cores aí, esse padrão de cores, independentemente do sensor, vai ser o mesmo, né? Para todos eles. Ótico, capacitivo. Se o sensor for certificado, né? 57. Né? Beleza? Se o sensor for certificado, sim, né? Então, se o sensor... Mas... Sim. Pronto, pode dizer. Não, só repetir aí de forma devagar, cara. Devagarzinho. Marrom. Para o sensor ser certificado, né? Para ele ter as certificações, para ele vender no mercado externo, geralmente as empresas vão fabricar, né? Para vender no mercado externo, interno, né? Então, para ele ter respaldo, tem que ser fabricado de acordo com normas. Então, as normas elas estão para padronizar esses processos de fabricação. Exatamente. E IEC, anotem, 60757 é uma norma internacional, ela padroniza, né, os desenhos, as marcações, as cores, né? E aí, lá vai dizendo que a cor azul é o negativo, o marrom é o positivo, o preto é o sinal geralmente NA e o branco é o sinal NF. Ok? Certo. Nesse tipo de sensor de proximidade. Existem outros tipos de sensores que você vai comprar esses cabos também dessas cores, mas isso aí você tem que ver a característica desses sensores. Eu não estou dizendo que todo sensor é positivo, negativo, sinal. Não, estou dizendo de sensores de proximidade que são padronizados nessa norma. Existe essa codificação. Pode ter certeza. Muito importante isso. Então preste bem atenção, né? Então, eu já tive... Por que a máquina... Jada, só um segundinho. Olha, tem que ter cuidado com cores de cabos, tá, pessoal? Eu já recebi uma ligação, né, de um cliente muito, né, satisfeito, né? Não, é porque você fez automação aqui e aí de uma cisterna, inclusive, né? E o rapaz trocou a boia, que a boia quebrou e tudo, e agora o seu sistema não funciona. Aí eu fui fazer lá a vistoria, né? Lá, depois eu vou lá ver o que era. Eu fui lá ver o que era, aí eu perguntei o que foi que aconteceu. Não, é porque a boia que eu coloquei a boia aqui, e a boia que eu coloquei aqui, ela não funciona mais. Eu liguei do jeito que era para ligar, botei a cor do fio de um jeito, a cor do fio do outro. Aí o fabricante era outro, a boia eu não sei, nunca nem tinha visto qual era a boia, não sabia nem qual era a boia, então o cara foi só pela cor do fio, e em certos sensores, vocês não, como uma boia é um sensor, né? Então, você tem que fazer testes, não é isso? Então foi muito feliz essa afirmação do Jardim quando ele diz, olha, sensores de proximidades certificados, você presta atenção nas cores dos fios. Em outros sensores, dependendo do tipo de sensor, você vai observar, fazer os testes. Pode complementar, meu amigo. E outra coisa que a gente tem que lembrar, essas cores, marrom, preto, azul e branco, você vai encontrar nos sensores que são ditos transistorizados, com saída transistorizada. Show de bola. Se as saídas não forem transistorizadas, geralmente por contato seco.
E aí os contatos secos, você vai ter geralmente o quê? Ou você vai ter, vai ser 2 fios, né? Aí você vai ter o marrom e o azul. Mas só que o marrom e o azul lá não vai ser positivo e negativo. Se você fechar um positivo e negativo e o sensor detectar alguma coisa, você vai dar um curto no sensor. Né? Então tem essas características essas aí nuances, que você né? tem que prestar bem atenção. Sempre tem Exatamente. que analisar os datasheets, que são as folhas de dados, né? Então, essa dica que eu estou dando aqui é para sensores transistorizados, né? A 3 fios, a 4 fios. E aí, o que acontece? O cara ligou errado? Não, ele ligou certo, marrom, beleza, tudo ok. Mas, pessoal, olhem aqui o que acontece, ó. A máquina não funciona. Do jeito que está acontecendo, que tem alguma coisa errada, que o sensor aqui, ó, vocês podem ver, ele está atuando aqui, ele está com um LEDzinho aceso, né? Vocês estão vendo, né? Sim. Então, o que acontece? Numa situação dessa, vocês notem que ele está indo para o CLP. Não Certo. precisa se assustar se você vai ver um CLP. Não significa dizer que você vai programar o CLP para ver alguma coisa, tá? O primeiro ataque, porque a minha formação técnica, antes, que nem o professor Alisson, né? Nós somos técnico de automação. A nossa formação técnica, a nossa primeira formação, né? Né, professor? Então, na nossa primeira formação, nós somos técnicos de automação. Então, nós somos rato de indústria. A nossa entrada no mercado foi como técnico. Antes de ir para o nível superior, a gente foi como técnico. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você primeiro tem que analisar o quê? Foi para o sensor, não partiu a máquina. Será que o sensor que eu coloquei lá está queimado? Pode acontecer. O sensor pode acontecer. O cara pegar um sensor do lado do almoxarifado e tá danificado. Jardas, beleza? Vamos tentar aqui conhecer bem esse tipo de problema. Vamos lá. Tu ligou e não partiu. Primeira coisa que você analisa, o sensor pode estar o quê? Queimado, como você bem disse. Beleza. Aí o que você vai fazer? Outro ponto. Pra galera... Pronto, calma. Vamos lá. Primeira coisa é analisar o sensor. Certo. Beleza? Como eu disse, os sensores, eles são classificados de acordo com o tipo de coisa que ele detecta e também quanto à saída. Nesse caso, os sensores transistorizados, quanto à saída. Beleza? Então, há 2 tipos de saídas. Certo? Há 2 tipos de saídas. Mas, antes de falar quais são os tipos de saídas, vamos verificar aqui uma coisa. Ó, o fio preto, como eu disse, é o sinal. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver aí, professor? Rapaz, dá pra ver, dá pra ver. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vou tentar ligar a lanterna, mas não liga a lanterna. Vai ser essa iluminação mesmo, infelizmente. Aqui, ó. A gente tá montando as nossas bancadas ainda, pessoal. Então, até dia 30... Mas assim, aqui você tá com o fio... O fio preto tá indo para a entrada, porque eu disse que o fio preto é o sinal, beleza? Certo. Eu vou tirar o fio preto aqui do sinal, que é o cabo preto do sensor, do CLP. Então, eu vou tirar o sinal aqui, ó, certo? Certo. Vou tirar o CLP. Olha aqui, pessoal, o que aconteceu, ó. Eu tirei o sinal. O que foi que aconteceu com o sensor? Aí... O sensor apagou, não foi, ó? Sim. Algum problema está acontecendo, porque isso é um comportamento atípico. Aí você pode pensar, será que o sensor está com problema? Primeiro o teste, antes de usar multímetro nenhum, geralmente eu gosto de fazer isso. O sensor não é indutivo, eu vou passar alguma cor de metal. Ó, passei alguma cor de metal, ó. Olha aqui, ó, o que está acontecendo. Olha a diferença, né? Passei alguma cor de metal, tá ligando, ó. Atuando. Beleza, ele está detectando. Será que está tendo saída do sensor? Vamos ver agora com o multímetro. Aí é que tá, pessoal. Agora vamos ver com o multímetro. Ó, no multímetro eu vou colocar aqui na tensão contínua. Eu vou ligar aqui, tá? Para vocês olharem aí o resultado. Estão vendo aí os números? Sim. Vocês me avisam. Então, ó, eu vou procurar o negativo. O negativo, pessoal, eu vou posicionar logo aqui, tá? Vou posicionar o negativo. Ó, vou posicionar o negativo aqui. Ó, posicionar o negativo. E vou posicionar aqui vamos dizer assim, ó. A ponteira vermelha. Tá vendo aqui, ó? A ponteira vermelha vai preto.
do cabo do sensor e a ponteira preta vai no negativo da fonte. Sim, beleza? sim. Estão vendo aí, ó? Sim. Vamos lá. Ponteira preta. Quanto é que tá saindo? Eu acho que é 4.3 aí, né? 4, né? Menos 4 alguma coisa. Agora, ó, vamos lá. Ó, botei minha aliança aqui de metal, ele tá detectando. Quanto é que tá saindo agora? 25. Ó, 25 volts, né, ó? Ó, menos 4 é o sinal 0. 25, né, ó? Estão vendo? Sim. Então, menos 4 é negativo. A gente pode dizer que é 0. Certo. É o 0 e 1, ó. 0 e 1, ó. Beleza? Sim. Sim. Estão vendo aí? Dando de status? Sim. Então, eu posso dizer, pessoal, que um sensor desse está com problema? Sim ou não? Bota aí nos comentários, Pessoal que está pessoal. assistindo a live aí, posso dizer que está com problema? Não, né? Não, pessoal, não. Ele Por tá- quê? Porque a gente está vendo que está dois status distintos. Sim. Você tem o menos 4 volts, que numa entrada, se eu colocar numa entrada corretamente ligada, ele vai detectar nível 0. Sim. E o 25 vai ser o nível 1. E esse sensor é para detectar, beleza? Então, primeira coisa, fui lá no CLP, tirei o sinal do sensor e testei o sensor fora. O sensor funcionou perfeitamente bem, até apagou o LED, já não é o sensor, beleza? Show. Entendido, professor? Aí? Sim, sim, Ok? sim. Ó, Então, sensor. Então, vamos fazer o seguinte. vai falando, vai falando. Vamos fazer o seguinte, vamos testar a entrada agora, tá? Primeiro, vamos testar a entrada. Aqui, eu vou ligar ainda no negativo da fonte, ó. Negativo, ponteirazinha preta, ó. Negativo. E a ponteirazinha vermelha eu vou ligar na entrada. O que tá dando aí, pessoal? 26.6. 26 volts, né? O que acontece? Eu joguei a ponteira preta no negativo e joguei a ponteira vermelha no sinal da entrada do CLP. Deu 26. Isso significa dizer que a entrada está queimada? Não, pessoal, não é. Porque é o seguinte, aqui no CLP aqui da minha empresa, eu já testei as entradas e fica em 0. Eu testei no CLP da minha empresa aqui, tá dando 0. Então, a entrada está queimada. Porque aqui na bancada do professor aqui tá dando 26. Não exatamente, pessoal. As entradas nos CLPs, em alguns CLPs, eu não vou dizer todos, porque já trabalhei em vários tipos de CLPs, mas em alguns CLPs, as entradas elas costumam ter o que a gente chama de terminal. E aí, o terminal comum, anotem aí de novo, ó. Vamos lá, anotem de novo. O terminal comum das entradas do CLP, se ela estiver no positivo da fonte, aí significa dizer que as entradas elas vão ficar positivas. Ou seja, para ela mudar de estado, ela precisa de um 0 volt. Tá? Anotem isso aí. Vamos lá, processando de novo. Se o comum dessas entradas estiver no positivo, então significa dizer que essas entradas vão ficar positivas. Sim. Ou seja, se eu pegar um 0 volt, aí ela muda de estado. Tá? Sim. Mas, se eu jogar o comum dessas entradas no 0, como é que você acha que vai ficar? Aí ele vai comutar com o sinal contrário, não é isso? Positivo. Sinal positivo. Exatamente, ela vai comutar com o sinal contrário. Então, se eu colocar o comum das entradas no 0, essas entradas vão ficar 0, e aí eu vou comutar o sinal das entradas com positivo, que é o contrário do que eu falei anteriormente. Isso poderia resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter e vamos ligar o sensor? Sim. Vamos lá, eu vou desligar aqui, certo? Porque eu não quero levar um choque. Beleza? E nem quero... pessoal, a máquina lá eu não posso parar. Beleza, use luvas, né? Garanta bem o isolamento. E outra coisa, garanta bem, olhe onde é que o cabo, né, do sensor está pegando, porque eu já liguei, já queimei um sensor
porque eu tava todo isolado, me preocupando bem comigo, tá ótimo, comigo tava tudo ok. Só que aí eu passei o cabo do fio do cabo do sensor, que tava desencapado, numa fase, aí queimou o sensor. Então, cuidado. Aqui eu vou desligar. Enquanto isso, pessoal, essa aí é uma das possibilidades que talvez resolva o nosso problema, né? Só que é esse tipo de solução, a gente está intervindo aonde? No CLP, aproveitando o sensor que estava lá, o sensor que estava na máquina. Não é isso, professor Jades? Então, Exatamente. nós fomos passo a passo, ou seja, nós estamos conhecendo aí o problema. Começou, será que o problema é no sensor? Será que Vamos lá. não foi o problema do sensor? Né? Será que... Ó, vai lá, veja aí. eu testei o sensor, Sim. testou, passou no teste. Sim. Testei a entrada, né? Aí agora eu vou provar o que eu disse. Eu liguei o comum agora das entradas no 0. Olha o que vai acontecer com as entradas, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Pronto, 0 Estão volt. vendo? Sim. As entradas. Se a entrada está em 0 volt, o comum está no 0. Então a entrada ficou 0. Significa dizer para ela comutar, ela precisa do positivo. Sim. Então, pessoal, olha aqui o sensor, ó. O sensor eu liguei agora na entrada e ainda tá. Agora eu vou passar a minha aliança aqui, ó. Ó, vocês estão vendo o LEDzinho aqui indicando? Ó, não precisa nem medir, ó. Estão vendo? Baixa um pouquinho o sensor, Jades, pra gente ver o sensor, ó, o sinal do sensor atuando. Ó o LED. Não, eu quero que vocês vejam o LED do CLP, ó. Estão vendo, ó? Antes nem estava acendendo o LED do CLP, ó. Se o LED do CLP está acendendo, significa dizer que o CLP está entendendo o sinal agora. Sim. Beleza? Então, vamos ser mais técnico, vamos medir, né? Vamos medir, ó. Vou medir aqui. Vou medir na entrada e vou colocar aqui a aliança, ó. Beleza. Ó, tô com a aliança aqui, ó, acionada, ó. Sim. 25. Vou tirar a aliança, ó. Tirei a aliança, 0,9. Sim. Agora, Jades, Ok? tem algum jeito de colocar a máquina para rodar sem atuar no controlador? Tem, claro que tem. Mas só que eu queria deixar essa dica para outra hora. Porque senão vai ficar carregado demais o cara de informação. Você não concorda não, pessoal? Concordo, sim. Concordo, sim. E até pro cara um dia, né, ele vai ficar na expectativa. Rapaz, quando é que o pessoal da 2J vai botar pra gente fazer esse teste, né? Quando é. Então é um incentivo você assistir a nossa live, viu, pessoal? Se você quiser saber, fica ligado aí. Tá certo, Então, pessoal. ó, se dá pra Saber botar tem que essa entrar no imagem grupo, né? Entrar no grupo da gente. entrar no nosso grupo, tem que estar ligado lá, ó. Tem uma galerona lá, técnica. Inclusive a gente que ajuda a tirar os defeitos lá, os caras mandam a máquina parada, manda tudo lá. Beleza? Então, entre no nosso grupo. Show de bola. Ó, em resumo, né? Em resumo. Qual Passo foi a o problema passo. dessa máquina? A máquina tá aqui? Agora vai. O cara não ligou errado, mas ele falhou em entender que os sensores têm duas saídas. E que eu falei no começo. Que saídas são essas? As saídas podem ser NPN, beleza? Saídas transistorizadas. O que é o NPN e o PNP? NPN significa dizer o quê? Que ele, quando ele detecta alguma coisa, ele joga o 0 no sinal. Sim. E aí, pessoal, as entradas têm que estar fechadas comum por positivo. Entendeu? Então é o seguinte. Vamos escrever isso, né? Vamos escrever isso. Então, ó, isso. Para sensor NPN, o controlador tem que ser o quê? Para sensores NPN, as entradas do CLP ou do controlador precisam estar com comum ligado no positivo. Comum no positivo. Em outras palavras, é um CLP do tipo quê? Ou do tipo N. Ou do tipo N, né? Para sensores
PNP. Para sensores PNP, as entradas precisam ser do tipo P. Significa dizer o quê? Que o comum tem que estar no 0 volt. Show de bola. Comum no 0 volt. E aí, isso é situação que ocorre, pessoal. O cara trocou lá na pressa e não viu, e não parte a máquina, o sensor está com problema. Aí, às vezes, de tanto ele trocar sensor, dá certo. O cara trocou, deu certo. Mas, na verdade, ele trocou 2, 3 sensores. Mas, na verdade, o sensor só estava com a saída especificada errada. Ele pegou qualquer sensor e colocou lá. Tem as mesmas cores. Então, você, na sua cabeça, pensa que só conhecendo as cores do sensor, porque pegou lá no Facebook o cara que botou fio, cabo preto é o sinal, cabo azul é o negativo e cabo marrom é o positivo. Aí vai colocar isso em todo canto. Vai dar errado. Você tem que conhecer de sensores e entender que ele tem essas diferenças, né? E aí, outra coisa da prática se esse sensor fosse daqui 4 fios, ô Jardas, eu teria como resolver diferente esse problema? Não teria como. Mas assim, explicar isso agora também, professor, acho que fica um pouquinho... Não, pois é, eu só quero deixar o pessoal... Eu só quero deixar o pessoal ciente do que ele tá, do que eles vão, que a gente vai estar produzindo futuramente, tá certo, pessoal? Aí você pensa assim, todo mundo, o Jardas, o Alisson e o Alan tá falando de sensor de proximidade. Mas, pessoal, seja sincero com vocês. Estão assistindo agora comigo. Qual é o canal do YouTube que falou sobre sensores dessa forma? Diga aí. Pode dizer, pode procurar no YouTube. Porque você vai ver que existem pessoas, até mesmo a gente já produziu vídeos assim, o que é sensor capacitivo, indutivo, óptico, que tem NPN, PNP, mas mostrando uma situação do que pode acontecer de real na prática. E como você soluciona, né? É diferente, isso é diferente. Pois é, isso aí. Então vamos lá. Então assim, só para encerrar, professor. Sim. Encerrando agora. Então a gente viu aqui, testamos as entradas, ok. Testamos o sensor, ok. Então, você resolveu o problema da máquina entendendo as coisas, cada um no seu lugar, fazendo os testes e ganhando o seu dinheiro porque botou a máquina profissional. Show de bola, meus amigos. Então, volta aí de novo aí para a câmera da frente, se posicione aí para a gente nos despedir das considerações finais. Volta aí, professor Alisson, também, para dar as considerações finais pro pessoal. E a gente vai... Me vê aí. Vai, deu. Volte, o Alisson. O Alisson acho que dormiu ou foi abduzido. Cadê o Alisson? Voltando, fora. Para esse negócio, tem calma. Pra gente dar as considerações finais. Tá ligado? Qualquer Bora, dúvida, pessoal, vocês entram aí no Chão de Fábrica. Nós temos um canal no Telegram, tá certo? No Chão de Fábrica, onde a gente vai abordar esse tipo de conteúdo. Inclusive, tivemos um conteúdo, uma discussão muito proveitosa, foi isso recentemente, onde os profissionais deliberaram sobre o DR. É só coisa legal, pessoal. Então, convido a vocês a entrarem aí no Chão de Fábrica, que é um canal que nós temos muito bom com esse tipo de conteúdo. Então, suas considerações finais aí, pessoal. Aí, Alisson, o que você tem a dizer pro pessoal? Não, galera, não, eu tenho desejar boa noite aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido absorver tudo que a gente tentou passar aqui para vocês, beleza? E um conselho que eu vou dar agora aqui. Anotem tudo. Na descrição, não preciso nem anotar, na descrição desse vídeo vai estar o link para o nosso canal no Telegram, como ela já falou. E também eu já deixei lá na descrição um vídeo do nosso canal que fala justamente sobre sensores. Eu vi aqui, mas eu fiquei com dúvida. Lá eu mostro como você praticar isso no simulador. Então na descrição desse vídeo também está o link. Beleza? Então no mais é isso. Boa noite. Espero vocês aí na próxima. O professor Jardas ficou no cantinho Olá, ali. Pode dar suas considerações finais aí. Estão me vendo aí? Tá no cantinho aí. Isso, ele tá triste. Calma aí. Não, né? Porque é a câmera aqui, rapaz. Calma aí. Ele tá triste, viu que ele botou o cabeça assim do lado, ó. Ele ficou triste, porque vai acabar, né? Ó, pessoal, espero que vocês gostem aí. Aproveitem.
esse conteúdo não está disponível em todo canto, certo? E assistam as próximas lives, porque a gente mudou a nossa abordagem, agora vai ser esses conteúdos mais práticos, mais de resolução de problemas. E espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os amigos de vocês. Show de bola, meus amigos. Então, a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Qualquer coisa, a gente está disponível para tirar dúvidas lá no Grupo Chão de Fábrica. Entrou no Grupo Chão de Fábrica, clique em conversar, né? E aí você vai ter aí condição de tirar não só dúvidas sobre os vídeos, as lives, mas também sobre o seu dia a dia aí no Chão de Fábrica. Um forte abraço, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.